Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, neurologista e teólogo, eu quero falar de uma evolução do processo no nível avançado que faz parte da etapa do nosso grau de crescimento energético, espiritual, emocional, racional, no qual é a nossa arquitetura psicológica que atinge o patamar do crescimento da nossa saúde mental, e é o dever de atingir esse escalão da posição estabilizada do nosso entendimento para o nosso agir equilibradamente. E a primeira fase desse nosso estágio é de fazermos sempre consultoria. Como é isso? É de rever a origem do nosso posicionamento devido para não tornarmos negativo, mas positivamente é o que é o nosso dever objetivo. Por quê? Para entendermos o que é lógico e decisivo. Portanto, existem conselhos bons que são maus ao nosso atrofiamento do conhecimento e conselhos maus que se tornam bons, porque existe a correção dos nossos erros quando somos corrigidos e não aceitamos, e sempre na arrogância do egoísmo dos nossos interesses, o apoio do conselho mau é o que é o apoio dos nossos erros, eles se tornam bons. Mas tudo tem a consequência do nosso resultado, como diz Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 a 10, nos orienta a palavra de Deus e nos diz: não erreis, porque Deus não se deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por quê? O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, ou seja, enfraquecido, se deixar-se contaminar, e não fazendo essa consultoria para agirmos irracionalizadamente. Então, enquanto há tempo, façamos o bem a todos, e principalmente os domésticos da fé. Como é isso? Porque o versículo 4, ele vai dizer nesse capítulo, o versículo 4 desse capítulo, nos diz: mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória em si mesmo, não no outro. E aí é que está a exemplificação positiva terapêutica do nosso dever racional psicologicamente nesse campo espiritual. É o que nos orienta o livro de Gálatas, nesse mesmo capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumpriis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque a obra da carne, elas são conhecidas, as quais são adultério, há várias formas, prostituição, existem várias formas,
impureza, muito mais ainda, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, peleja, dissensões, né? Heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí é que está, mas os frutos do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, a mansidão, temperança. E quanto a essas coisas não há lei, porque os que são de Cristo, eles crucificam a sua própria carne, que são as suas paixões, deixam as suas concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, conforme eu falei aqui, que há várias formas de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação. Tem o primeiro capítulo de 1 Samuel 15, 22, 23, dá um exemplo que nos diz, porém, Samuel disse, tem tanto prazer, porventura, o Senhor em holocausto e sacrifício, como do que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que o sacrifício de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e é idolatria. Essa foi a representação que o Senhor fez sob a rejeição de rejeitar o rei Saul por não obedecer. Então viu aí que essa falta desse conhecimento da consultoria, não agirmos integralmente com a obedecer, a obediência, e aí é que torna essa idolatria, essa lascívia, né? Essa inimizade, que é a feitiçaria, e a forma, várias formas de bebedice, que não é o que se bebe pela boca, é o que se ouve pelo ouvido, foi o que contaminou ele na atitude errônea de não obedecer a regra ética para a prática da obediência ao dever para executar a vontade de Deus. Mas Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, diz, orienta-nos assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos homens. E aí eu falo não só no sentido genético, mas genericamente, porque Deus há de trazer a juízo tudo, toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E a estabilidade desse crescimento é de adquirirmos o conhecimento. É como está em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 a 9, ele mesmo deixou a sua arrogância, a sua soberba, e eu sempre falo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros, não vivendo mais ele mais de teoria, de conhecimento, de axiologia, argumentologia, conceitologia, que é a defesa daquele que quer ensinar, não quer aprender, quer falar e nunca quer ouvir, para ter um procedimento coerente. Então é o que nos diz, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. E aí é que está, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É essa condição zumbiológica desse escravamento psicológico que deixa atrofiado. Então,
é o dever de a qual está firme na fé, né? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Jesus, ele sempre nos falou que no mundo teríamos aflição. A palavra de Deus, ela vai nos orientar para estarmos estruturados, porque nós somos perseguidos nesse campo espiritual para sermos abalados nesse campo racional, psicológico, intelectual. Então, no qual é o dever de ser sábio, vigiai, porque o diabo é o nosso adversário, anda em derredor bramando, como leão, buscando a quem possa biologicamente escravizar, neutralizar as ações positivas, no qual resistir firme na fé, sabendo que essas mesmas aflições não só cumprem-se nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos objetivos, mas em todos os irmãos no mundo. Bom, o equilíbrio da fortaleza espiritual é o que eu estou representando aqui, o que diz que está em Efésios, no capítulo 6, 10 a 17, o esclarecimento do nosso irmão Paulo, que também teve a própria experiência de como ele diz que era menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando ele começou a ter o crescimento, ele passou a agir equilibradamente, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que é a atuação trepsiológica dele, de vir para matar, roubar e destruir. E aí é que está o revestimento nosso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Havendo feito isso, devemos ficar firmes. E estáis, pois, firmes, cingindo o vosso lombo com a verdade e a vestidura da couraça da justiça, que é o quê? O dever de calçar os pés na preparação do evangelho da paz e tomar essa condição, tomando sobre tudo isso, que é esse escudo da fé nossa, no qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, tomamos esse capacete que nos protege da salvação, tomai esse capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para agirmos espiritualmente, intelectualmente. Que o próprio Cristo foi atacado com a própria palavra, e ele se defendeu com a própria palavra. E aí o dever nosso é de estar orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, já que somos afetados, abalados, quando não estamos tendo esse estabelecimento neurológico, psicológico, essa estabilidade nesse campo racional, emocional, espiritual. Então, para não ficarmos nesse nível desse processo, tendo esse crescimento energético, ele vai nos atacar. Mas aí é que está o nosso dever de estarmos dentro dessa condição de agir, desse escalão, desse crescimento estabilizador do nosso entendimento. Mas é esse dever de orar em todo tempo, né? E o nosso crescimento energético, espiritual,
emocional, racional, intelectual, psicologicamente, é saber o que está no Salmo 46, o versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que mesmo as aflições sofrem os nossos irmãos no mundo, devemos orar, estar orando uns pelos outros, porque o Salmo 34, 18 e 19 diz que perto está o Senhor dos que têm um coração aquebrantado e salvará os contritos de espírito. Aí é que está o que eu estou revelando. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. Por quê? A base desse fortalecimento também é o Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, ou seja, tenha prazer, tenha satisfação, e Ele te concederá o desejo do teu coração. É o que diz a palavra de Deus. Jesus diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará, para que o nome do Pai seja glorificado. É o dever de seguir a regra ética, a prática dessa conduta, para entendermos e entregarmos os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele, e tudo Ele fará. Mas que fica essa objetividade desse processo evolutivo, nesse nível avançado, é o que deve fazer parte dessa etapa, desse grau de crescimento nosso energético, espiritual, emocional, conforme eu falei, racional, que é essa parte dessa arquitetura cerebral psicologicamente, que devemos atingir esse patamar desse crescimento. Mas é por isso que eu digo que Lefi é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.